Irmãos, vamos agora compartilhar da palavra do Senhor. Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Quero fazer aqui uma breve reflexão desse texto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Amém? Quando a gente acha o texto na minha igreja, a gente perguntava amém? Amém. Se você não acha, você diz misericórdia. A gente espera mais um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim o texto: Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos admoesta. E como é bom, Pai, poder ter acesso à Tua palavra, porque ela nos conforta, porque ela nos vivifica, Pai. Que o Senhor nessa noite, mais uma vez, como eu sempre te peço, possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa incomodar lá no fundo dos nossos corações, e que Tua palavra possa criar raízes e frutificar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes nós nos sentimos fracos. Eu sei que você já se sentiu assim, um pouco desanimado, às vezes assim, doido para que chegue as férias, né? Para você descansar um pouco. Desanimado com o trabalho, desanimado com a faculdade, doido que chegue aquele período de férias. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes, especialmente quando nós passamos por dificuldades, por sofrimento, por perseguições, especialmente quando nós somos insultados, nós nos entristecemos, desanimamos, choramos, nos decepcionamos. E a tendência natural nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, de perseguição, a tendência natural é nos sentirmos cansados, fracos, sem força para continuar, se sentindo incapazes, às vezes até querendo desistir. E Paulo, irmãos, Paulo sabia o que era isso, tudo isso. E a carta de 2 Coríntios, nesta carta, neste texto que nós lemos, Paulo fala sobre isso. Paulo aqui está falando de sua fraqueza, do seu sofrimento, está falando das dificuldades que ele tem vivido. Mas ele também está falando de outra coisa, da força que ele encontra em Cristo Jesus. O texto não é só de tristeza, sofrimento, dor, perseguição, dificuldade, mas sobretudo da força que ele encontra em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco, nessa introdução, um pouco do contexto desse capítulo 12. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, se nós formos ler o capítulo 12 do início, nós vamos entender do que trata o texto. Neste capítulo aqui, Paulo faz a sua defesa contra os falsos apóstolos. Acontece, irmãos, que naquela época, ali na cidade de Corinto, estavam aparecendo pessoas apareciam dizendo ser apóstolo.
E quando eu falo apóstolo, o sentido de apóstolo é aquela pessoa que caminhou com Jesus, que nós sabemos que foram 12. Então pessoas ali apareciam dizendo: eu fui um dos apóstolos, eu estava lá, eu era um apóstolo. Muitas pessoas ali apareciam se dizendo apóstolos e contando, relatando falsas visões, falsas revelações que Deus tinha dito a eles. Imagine essa cena, uma cidade como a de Corinto e várias pessoas querendo se autopromover, dizendo: eu fui apóstolo de Jesus. Muitos falsos apóstolos surgiam disseminando heresias, dizendo que tiveram visões e revelações e se vangloriando das suas experiências espirituais. Assim como Paulo, que foi chamado para ser apóstolo na estrada de Damasco, que teve a sua visão, o seu encontro com Jesus, muitos outros diziam: aconteceu comigo também. Eu estava em certo lugar e tive uma visão, e era Jesus me chamando como apóstolo. Muitas pessoas queriam se vangloriar e ganhar uma certa fama em ser apóstolo de Jesus. Enganadores em busca de fama, de honra e de prestígio. E se você ler desde o início do capítulo 12, você vai entender que Paulo está fazendo a sua defesa como apóstolo. Ele está falando em defesa própria como apóstolo, porque em algum momento também o apostolado de Paulo foi questionado, porque Paulo de fato não caminhou com Jesus. O encontro que ele teve com Jesus foi muito depois que Jesus já tinha subido aos céus. E Paulo aqui está fazendo a sua defesa. Você sabe aquela pessoa que finge uma espiritualidade? Você já conheceu alguém que diz que teve uma visão, que gosta de uma profecia, mas que faz tudo isso em busca de um palco, de uma fama, de um status, de uma posição, de um cargo? Hoje está cheio de pessoas assim, inclusive nas mídias, inclusive na internet. Pessoas que fingem uma espiritualidade. Eu não estou falando isso aqui para julgar absolutamente ninguém, mas você sabe que existem pessoas assim, que afirmam que tiveram uma visão, que receberam uma profecia, mas estão em busca de fama, status, posição, cargo. Era isso que acontecia em Corinto naquela época. Muitos querendo dizer que eram apóstolos, que caminharam com Jesus, com certeza queriam ser tratados como celebridade, diferente. Aquele lá é apóstolo. Ainda hoje alguns se autodenominam apóstolos. Enfim, irmãos, na medida que muitos falsos apóstolos surgiam, Paulo viu a necessidade de constituir a sua defesa. Muitos falsos apóstolos estão surgindo, então eu estou aqui constituindo a minha defesa. E ele começa a falar no capítulo 12 a sua defesa, alertando aos cristãos e falando do que realmente validava as credenciais de um apóstolo. No capítulo 12, Paulo começa a dizer do que realmente valida as credenciais de um apóstolo. E se você for ler o texto, eu quero ler um pouco antes do início do capítulo 12 para você entender. O texto diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Põe no versículo 1, capítulo 12, versículo 1, para nós lermos juntos aqui pelo Data Show. Olha aí. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2.
conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Até aí, versículo 9 e 10 nós já lemos. Veja, Paulo começa falando a sua defesa, e se você percebeu, ele começa falando de um homem na terceira pessoa, que há 14 anos foi levado aos céus, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se foi verdadeiramente arrebatado ou se foi uma visão, mas esse homem que ele começa falando há 14 anos na terceira pessoa, ele está falando de si mesmo. É o próprio Paulo falando de si mesmo. Tanto que no versículo 7, mostra o 7, ele diz, olha o 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que eu tive. Paulo está falando de si mesmo na terceira pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não quer glória para ele. Sabe quando você vai dar o exemplo de você mesmo, mas você não diz que é você? Você diz: olha, eu conheço um pastor que ele fazia assim, assim, assim. Paulo começa a falar a sua defesa na terceira pessoa, de um homem que teve uma experiência de ser arrebatado aos céus. Se foi arrebatado ou foi uma visão, ele não sabe. Mas acontece que esse próprio homem é o próprio Paulo, e fala na terceira pessoa do plural, porque ele não quer se vangloriar disso, diferente dos outros falsos apóstolos, que se vangloriavam de suas visões, de suas profecias, de suas revelações, para afirmar que são apóstolos. Paulo aqui fala dessas visões como sendo outra pessoa. Nós vemos então, irmãos, que Paulo não tem a necessidade de se aparecer, né? Como a gente diz, Paulo não tem a necessidade de querer mostrar: eu sou o cara, eu sou esse cara que foi nos céus. Paulo não tem a necessidade de trazer glória para si. E isto é uma característica dos verdadeiros apóstolos. É o que Paulo está dizendo, implicitamente, no seu discurso de defesa. Isso é uma característica dos verdadeiros apóstolos. Olha, Paulo não estava preocupado em se mostrar como sendo mais espiritual ou mais maduro do que os demais cristãos. Ele não queria fama, até porque se ele quisesse riqueza, não tinha seguido Jesus, ele já era um homem de posse. Como é interessante isso, não, irmãos? Enquanto muitos têm a necessidade de se mostrar, de se vangloriar, Paulo não tem essa necessidade. Isso é característica dos verdadeiros apóstolos. Eu poderia dizer dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros cristãos. A não necessidade de querer ser, de querer estar. Tem gente que tem a necessidade de mostrar que é, mas no reino de Deus, quando você acha que é porque você não é. E quando você não acha que é, aí é que você é. Paulo diz, irmãos, que ele teve visões,
mas que junto a elas Deus lhes deu uma enfermidade. Olha o que diz aí o versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha o que Deus fez. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, e nós sabemos que é uma enfermidade, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Eu disse, Paulo, eu te dei uma revelação, mas isso aqui é para tu não esquecer que tu não é nada. Um espinho na carne. E Paulo diz isso, olha, Deus me deu um espinho na carne, que dói, para me atormentar. 3 vezes pedi para ele tirar de mim, e ele disse, não, a minha graça te basta. Para que eu não me glorie disso. Olha a característica do verdadeiro apóstolo. Paulo aqui no texto não especifica qual é esse espinho, mas nós sabemos que é uma enfermidade que não tem nada a ver com o pecado, como alguns pensam. Até porque se tivesse a ver com o pecado, Paulo estava entrando em contradição com ele mesmo, porque em Romanos capítulo 6, versículo 1, o que é que Paulo diz? Romanos 6, 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo não tem interesse de continuar pecando para que a graça aumente. Esse espinho na carne não é para que a graça de Deus aumente sobre Paulo. Ele diz, Deus diz, a tua graça me basta. Esse espinho na carne não é um pecado, mas uma enfermidade, que nós não sabemos qual, que Deus deu a Paulo. Alguma coisa relacionada com sofrimento, alguma coisa relacionada com fraqueza, alguma necessidade que ele tinha, que ele relata um pouco mais aqui no versículo 10, quando ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia. Alguma coisa relacionada ao seu sofrimento é essa enfermidade que o fazia sofrer. Essa enfermidade que o trazia angústia. A ele foi dado esse espinho na carne para ele saber que ele não era nada, para que ele não se ensoberbecesse. Ele pede para que Deus tire esse espinho, por 3 vezes Deus diz não. Esse espinho é importante para que Paulo não se ensoberbeça. Olha, irmãos, o nosso sofrimento, nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos espinhos são importantes para o nosso crescimento. O espinho na carne que você tem, a dificuldade, os problemas, as angústias, a tristeza, a perseguição é importante para o seu crescimento, para que você não se ensoberbeça, para que você cresça saudável e não cresça soberbo. Para você lembrar que Deus é Deus e você é você. Que você, sem Deus, não é nada. Nossos espinhos são importantes. Por isso, aceite a vontade de Deus quando a resposta à sua oração for não. A resposta à oração de Paulo aqui foi não. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar e Deus disse, não. Minha graça te basta. O texto não diz que Deus disse não, mas se ele pede 3 vezes e Deus não tira, a resposta é não, né? A resposta é, a minha graça te basta. Nós precisamos aprender, irmãos, que a graça de Deus nos basta. Quantas vezes você tem orado e não tem obtido resposta? Ou não tem obtido resposta positiva?
A ausência de resposta ou a resposta negativa tem um propósito, que é o seu crescimento. É assim com Paulo, para que ele não se ensoberbeça. A graça de Deus é suficiente. Então, irmãos, esse é o contexto que nós lemos do texto. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus que diz isso a Paulo. Paulo aqui está relatando sua experiência, suas fraquezas, e dizendo que sua força está na sua fraqueza e não na sua experiência espiritual. Ele está dizendo: olha, embora eu tenha tido revelações, visões, seja crente já há muito tempo, a minha força não está nisso, não. Eu não sou mais forte, melhor, mais isso ou mais aquilo, porque eu falo em línguas, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, porque eu tive revelação, visão, profecia. Não. A minha força está na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Em contraste, o que os falsos apóstolos queriam. Mostrar que eram mais espirituais. Mostrar que eram maiores, que tiveram revelações, que foram chamados por Jesus e são apóstolos. Veja que interessante, irmão. Sua força está na sua fraqueza. E quando eu falo fraqueza, eu não estou falando de pecado, viu, irmão? Não é para você continuar pecando e dizendo: eu vou continuar pecando, ficando fraco aqui para eu ficar forte. Lembre que Paulo aqui está falando de perseguições, sofrimento. Essa é a fraqueza relatada. Quando você está sendo perseguido, sofrendo, doendo, triste, aí você está forte. Quando você está pecando, você está fraco. A força de Paulo está nos momentos difíceis, na sua fraqueza. Ele não se vangloria da sua experiência, ele se vangloria da sua fraqueza. Olha o que ele diz no versículo 9: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha, o título dessa mensagem é: reconheça a sua fraqueza e você será forte. Reconheça a sua fraqueza e você será forte. Amém? Olha quantas vezes nós falhamos quando nós achávamos que a gente era capaz. Independente da sua profissão, você pegou um serviço para fazer e você disse: isso aqui eu desenrolo, isso aqui é fácil. Você tentou fazer, quebrou. Disse: meu Deus, esse negócio é tão fácil, eu errei. E quantas vezes você pegou um serviço para fazer que você não sabia nem para onde ia? Meu Deus, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui não. Não tenho capacidade para isso não, nem estudei. E você fez. Porque quando nós somos fracos, nós somos fortes. Quantas vezes não falhamos quando achamos que éramos capazes? Eu posso, eu consigo, eu sei fazer. E quantas vezes não obtivemos êxito, mesmo sem nos sentirmos capazes? Sabe o que é isso? É o poder de Deus que opera em tua fraqueza. É o poder de Deus que opera em nossas fraquezas, irmãos. Olha, certa vez um pastor me disse assim, que ele chamou um irmão para assumir um cargo na igreja e obteve a seguinte resposta. O irmão disse assim: pastor, mas por que eu? Eu não tenho capacidade para fazer isso não. Sabe o que foi que o pastor disse? Ele disse assim: é por isso que você está pronto. Foi por isso que Deus lhe escolheu. Foi por isso que eu lhe chamei. Porque se eu chamasse você e você dissesse: por que não me chamou antes? Eu já estava esperando faz tempo. Estou pronto há muito tempo, nunca me deram a oportunidade. Eu sei fazer isso aí. É porque você não estava pronto. Se eu chamasse você e você dissesse: eu estou pronto há muito tempo,
é porque você não estava pronto. Mas quando eu te chamei e você disse, pastor, eu não sei fazer isso não, você confirmou que estava pronto. Meus irmãos, quando nós achamos que estamos prontos, quando achamos que sabemos, não estamos prontos. Mas quando você se acha não pronto, você está pronto. Você está preparado. O primeiro ponto eu queria dizer, a graça de Deus te basta. Olha, o que é graça? Graça é provisão de Deus para tudo o que nós precisamos. Tudo o que você precisa, a graça de Deus te dá. Ela é suficiente. Deus, em sua graça, nos dá mesmo aquilo que não merecemos. Paulo aqui está dizendo que a graça de Deus é suficiente para lhe dar forças e para lhe capacitar, mesmo diante das fraquezas, mesmo diante dos problemas e da dificuldade. Irmãos, a graça de Deus alcança o seu propósito, apesar da debilidade humana. O cristão não é sustentado por sua própria capacidade e força. Ele é sustentado pela graça de Deus. Quando você diz, por que eu, Senhor? Quem sou eu? Quando você se acha incapaz, é que você está pronto. Foi assim com Moisés. Veja o que diz Êxodo capítulo 4, versículo 10 a 17. Talvez você diga, onde é que está isso na Bíblia, pastor, que você está falando aí? Olha o que diz Êxodo 4, de 10 a 17. Aconteceu com Moisés o que a gente está falando. Deus chama Moisés para uma obra e diz, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Olha bem o que Deus disse. Eu sei que Arão fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Versículo 15. Você falará com ele e dirá a ele o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Olha, Deus chama Moisés disse, eu não sei falar não, Deus. Eu não sei, eu não tenho costume com esse negócio não, eu tenho vergonha. Eu sou pesado de língua, talvez na sua versão aí. Como é que eu vou fazer esse negócio aí? Por que o Senhor não chama Arão? Arão fala bem, meu irmão. Aí Deus diz, eu sei quem é Arão, seu irmão. Ele fala bem, mas eu escolhi você. Você vai falar para o seu irmão, mas é você que eu quero. Quando Moisés disse, eu não consigo não. Deus disse, você está pronto. Por que Deus não escolheu quem fala bem, irmãos? Deus escolheu logo um cara que não sabe falar. Deus escolhe Moisés, que não se achava pronto, mas estava pronto. E não escolhe Arão, que falava bem. Quando você pensa, por que Deus não me escolheu? Eu tenho capacidade, eu sei fazer, eu estou pronto. Por que eu não fui escolhido? É porque você não está pronto. Agora, quando você acha que está pronto, você não está.
Quando você acha que não está pronto, você está. Tem uma frase que diz assim, olha, a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza. Mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. Pois é a graça de Deus. As coisas com Deus são assim, diferente do mundo. É loucura. Ele não escolhe o pronto. Ele não escolhe aquele que acha que está pronto. Ele escolhe quem acha que não está. Sabe por quê? Porque não é Moisés que vai falar. Volta lá no versículo, no início. Êxodo capítulo 4. Versículo 10, 11. Olha. Versículo 11. Versículo 12. Desculpa. Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Não é Moisés que vai falar, irmão. Deus não precisa de ninguém que fale bem. Se você falar bem, talvez você vai falar por você. Deus escolhe quem não está pronto, porque quem vai falar é Ele. Às vezes algum irmão chega assim e diz assim, pastor, eu não sei pregar não. Eu vou falar o quê? Eu digo nada. Quem vai falar é Deus. Se você falar alguma coisa, não vai servir. Ou às vezes os irmãos dizem assim, pastor, eu fiquei com vergonha que eu estava pregando, o senhor estava sentado ali. Eu digo, meu irmão, deixa de bobagem, que eu não estou ouvindo você. Estou ouvindo o Espírito Santo que está através de você. Estou ouvindo Deus lhe usar. É Deus que eu estou ouvindo. Não é você. O que eu vou falar? Quantas vezes eu perguntei isso, irmãos, o que eu vou falar? E Deus me disse, nada. Quem vai falar sou eu. Olha, eu não sei qual é a sua fraqueza, a sua incapacidade, qual é o seu problema, quais são as suas dificuldades, mas a graça de Deus é suficiente. Ela é suficiente para te fortalecer e te capacitar. Quando Deus te chama para fazer, você não pode pensar na sua fraqueza, na sua dificuldade, na sua limitação, na sua incapacidade. Você tem que pensar que a graça de Deus é o que, irmãos? Suficiente para te fortalecer e te capacitar. Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei, mas eis-me aqui. Quando eu me acho fraco, é que eu sou forte. A graça te fortalece e te capacita. Reconheça a sua fraqueza e você será forte. Olha, Moisés estava preocupado porque não sabia falar, mas não era ele que ia falar, era Deus. Deus não precisa usar os fortes, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é a força. Deus não precisa de pessoas sábias, porque Ele é a sabedoria. E Ele dá a sabedoria. Deus não precisa usar os melhores, que a gente olha assim como só, aqueles são os melhores, porque Deus é o melhor. Ele escolhe usar quem tem coração de servo e não se vangloria da sua habilidade. Por isso que Paulo aqui está dizendo, olha, não tenho glória nenhuma nisso. A glória é toda de Deus. Eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu me glorio na minha fraqueza, eu sei que Deus é exaltado a partir da minha fraqueza. Quando você se achar incapaz, diga sim. Quando você achar que não aguenta, continue. Quando você achar que não vai conseguir, não desista. Porque a graça de Deus te basta. Segundo ponto, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso quer dizer, irmãos, que quando nos sentimos fracos, incapazes, quando nós somos humildes e não nos vangloriamos da capacidade humana, quando nós sabemos que dependemos unicamente dele, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O ser humano tem assim a tendência
de depois de fazer a mesma coisa várias vezes, começar a se achar muito capaz. Eu prego desde os meus 15 anos. Desde os 15 anos. Só para você ter uma ideia de quantos sermões eu já preguei na vida. São 23 anos pregando. Mas eu sempre digo para mim mesmo, Deus sobe lá comigo e fala porque eu não sei fazer. Eu não tenho nada para dizer. E não tenho mesmo, viu, irmãos? No meio da semana eu digo assim, o que é que eu vou pregar domingo? Nem sei. Mas no dia que eu subir aqui e disser, deixa comigo, eu sei fazer isso aqui. Talvez seja a última vez que eu vou subir. Irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, quando nós sabemos que dependemos unicamente dele. Não há nenhum mérito no homem. Nenhum, irmãos. Olha, se você tirar Jesus de mim, o que sobra não presta para nada. Se você tirar Jesus da minha vida, dessa equação, se eu voltar no tempo, se houvesse uma máquina do tempo para eu voltar, e no momento que eu conheci Jesus, eu desviar o caminho para não ter Jesus, eu não quero nem ver o Moza que vai ser, que não vai prestar para nada. Se você tirar Jesus de mim, o que sobra não presta para nada. Tudo que tem de bom em mim é Jesus. Quando você olha e diz assim, olha, o pastor tem uma qualidade, é Jesus. Olha, o pastor é bom nisso, Jesus. E tudo que se olhar para mim e dizer assim, pastor errou ali, é o Moza. Tudo que tem de bom em mim, irmãos, é Jesus. Se tirar Jesus, não sobra nada. As coisas ruins sou eu. As coisas boas é Jesus. Não há mérito nenhum no homem. No dia que eu falar uma palavra errada, você diga assim, é o Moza. No dia que eu for usado por Deus para falar uma palavra para o seu coração, você diga, foi Jesus. Porque da gente, irmãos, se tirar Jesus da gente, não sobra nada. Nada de bom. Os propósitos de Deus, irmãos, não repousam na força humana. Quanto mais fraco nós somos, mais o poder da graça é revelado. A graça de Deus não é frustrada pelos defeitos humanos e nem depende das minhas qualidades. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você sabe, é como um artista talentoso que vai desenhar um quadro e ele compra na papelaria o pior lápis que tem. E ele, para desenhar com o pior lápis, ele tem que se esforçar muito do seu talento para o final da obra ficar perfeito. Quanto pior o instrumento, mais o artista precisa ser talentoso para obter um bom resultado. Quanto mais incapazes e fracos nós somos, mais a glória de Deus se manifesta a partir da nossa vida. Porque o camarada vai dizer, como é que daquele ser humano saiu isso? Quanto mais incapaz o vaso, mais a glória de Deus se manifesta quando o resultado vem. É por isso que Paulo diz, o poder de Deus opera nas minhas fraquezas. É por isso que Paulo se gloria nas fraquezas, irmãos, porque é nessas horas que repousa sobre ele o poder de Cristo. Por isso que ele diz que tem prazer nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor a Cristo, porque ele reconhece sua total dependência de Deus. É aí que fica claro, irmãos, que não há nada para nos gloriarmos. Não há do que se vangloriar.
Se vangloriar do quê, irmãos? Se tudo é Deus. Se nada sou eu, quem faz tudo é Deus. A gente só se vangloria do que a gente faz. Não há nada do que se vangloriar, porque toda a força vem de Deus. Você quer ter a força, essa força? Reconheça a sua fraqueza. Quando você achar que não está pronto, é porque você está pronto. Quando você achar que não consegue, é porque você vai ser capaz. Amém?